Três passos para gerar na esterilidade. Glória a Deus, aleluia. O livro de Samuel na verdade é um livro só, dividido em duas fases. Mas aqui começa com a linhagem e a família de Samuel. A história de uma família que era uma família que sacrificava e adorava a Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, no verso 6 em diante, que o Senhor olhou para esta mulher, Ana, e fechou a sua madre. Mas eu acho interessante, muito interessante nós observarmos que Ana, ela não nasceu estéril. Ana não vem de uma linhagem que a sua genética a impossibilita de gerar. Ana está num ciclo da vida comum. É uma jovem que se casa com Eucana, e nos tempos em que Ana vivia, existia duas coisas e dois sonhos que eram implantados dentro de uma mulher, que é o sonho de casar e gerar. Ana casa, passa-se o tempo, mas Ana não gera. Passa-se os anos e Ana não gera. Por quê? É culpa dela? É culpa de Eucana? Não. É porque Deus reservou para Ana um propósito. Deus olha para Ana, e o texto vai dizer no versículo 6 do capítulo 1 de 1 Samuel: e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Aí eu faço uma pergunta para você: quem é que abre a porta que Deus fecha? Ninguém. Não tem campanha, não tem oração, não tem como subir monte, não tem. Quando Deus fecha uma porta para um propósito, vai continuar fechada até quando Deus quiser abrir. E o texto vai dizer que o próprio Deus barrou ou frustrou o sonho de Ana, porque Ana queria gerar. Porque ela tinha que gerar. Porque o contexto da sua época diz que ela tem que gerar. Porque uma mulher que não gera no tempo de Ana é uma mulher maldita e uma mulher que está debaixo de uma maldição. Eucana é um homem rico de posses e um adorador. Então, de acordo com a cultura, ele casa de novo para poder ter uma linhagem. E quando ele casa, aumenta a aprovação de Ana. Por quê? Porque quando ele casa de novo, ele casa com Penina, que significa rubi. Só que essa rubi, ela vai se tornar rival. Ela vai se tornar uma arma na mão do diabo para afligir e ofuscar Ana. Então Ana está sendo afligida por Penina. A Bíblia vai dizer que Penina provocava continuamente a vida de Ana. Porque ela conseguiu gerar, mas Ana não gerou. Aqui nós tiramos uma pequena lição. Não é porque está gerando que tem a mão de Deus. Não é porque está frutificando que tem a mão de Deus. Não é porque está avançando que tem a mão de Deus. Porque existem pessoas que Deus reserva para um propósito maior. E essa pessoa foi Ana. Deus olhou para Ana e diz: Ana, eu vou frustrar o teu sonho. Eu vou barrar o teu sonho, mas é só por um momento. Deus olha para Ana e fecha a madre. Não foi o inimigo, não foi o adversário, não foi uma enfermidade. Ela não nasceu estéril, mas Deus tocou e fechou a madre de Ana. Existem portas que Deus fecha para nos provar. Existem portas que Deus fecha porque Ele tem um propósito maior reservado para nós. A Bíblia vai dizer que mesmo Ana, com a madre fechada, ela subia para Siló, juntamente para orar e para sacrificar.
O sonho de Ana está frustrado, o sonho de Ana está atrasado, mas mesmo assim, a missão de Ana e a função dela é adorar, é sacrificar, é louvar. E mesmo com a porta fechada, e mesmo desenganada, Ana está no templo, oferecendo sacrifício, orando, buscando, jejuando, se derramando no altar de Deus. E toda vez que ela subia, Penina perturbava Ana. Penina pegava no pé de Ana. Eu tenho filho e você não. Eu consigo gerar e você não. Ela está se arrumando para ir para o culto e a Penina está cutucando ela. Ela está preparando a oferta e Penina está pisando, está humilhando ela. Deixa eu te dizer uma coisa, existe um buraco na alma de Ana. Existia um desejo de gerar, o desejo de conceber, e foi frustrado. Mas não foi frustrado pelo homem, foi frustrado pelo próprio Deus. O próprio Deus diz: agora você não vai gerar. O próprio Deus trouxe uma limitação. E a primeira lição que nós aprendemos a abrir uma porta, a qual Deus deixou estéril, é a porta, é a atitude e é o passo da oração. É a oração. É a oração. Já dizia Hernandes Dias Lopes: existe uma arma poderosa nas mãos do crente, e essa arma se chama oração. Ninguém para um crente que ora. Você consegue até parar um crente que lê, você consegue até parar um crente que estuda muito, que adquire muitos bens, que prospera, mas dificilmente você vai parar um crente que ora. Dificilmente você vai deixar ele abaixar a cabeça entre um crente que ora, porque um crente que ora, aleluia, ele tem intimidade com Deus, ele tem visão de Deus, oh aleluia. E toda vez que Ana sobe, ela sobe com a arma poderosa chamada a arma da oração. O texto no versículo 10 vai dizer: e com a arma amargurada chorou e orou o Senhor. Mas o 9 antecede algo fantástico. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se leva. Coisa linda é quando uma mulher, um jovem, uma irmã, um irmão se levanta, mas não se levanta para reclamar, se levanta em oração, se levanta em oração. Coisa linda é quando alguém dobra o joelho ou se levanta em oração, porque o céu assiste a oração de um crente. Mesmo o sonho dela estando frustrado, ela vai para a oração. Ana ora, continua a orar e persevera em oração. Agora eu quero contar para você umas formas de orar. Primeiro, em Mateus capítulo de número 6, do 6 ao 13, Jesus ensina como não devemos orar. Ele vai dizer assim: vocês não devem orar como os hipócritas, que ora porque diz que ora para dizer que ora. Vocês não devem fazer isso, que vai para as esquinas para dizer que ora. Segundo, a oração não pode ser uma oração egoísta. Primeiro, não pode ser hipócrita. E segundo, não pode ser egoísta. E terceiro, a oração tem que ser íntimo. Então Jesus, ele vai falar assim: vocês não devem orar como os hipócritas. Sabe aquele irmão que fala que ora muito, que jejua muito? É melhor não falar, é melhor não explanar, é melhor pensar em que você não ora, é melhor pensar em que você não jejua, é melhor pensar em que você não faz, que você não planta, porque o que você tem orado no secreto, o Senhor tem visto, o Senhor tem observado. Então existe
Existe sim um padrão e uma forma de orar. Eu quero desfazer aquilo que alguns falam: não, você pode orar de qualquer jeito. Não se deve orar de qualquer jeito, porque senão Jesus não tinha deixado uma oração de exemplo. Ele vai dizer: não ore como os fariseus, mas quando vocês forem orar, entra no quarto e fecha a porta. Entra no quarto e fecha a porta. O que Jesus está querendo dizer é: entra no quarto da intimidade, entra no secreto. Sabe por quê, irmão? Porque no secreto você se revela para Deus quem você é. Quando você ora em público, você não pode dizer os teus pecados, as tuas falhas, mas na tua intimidade é onde você tem que se despir, é onde você tem que se revelar para Deus. Então é na intimidade que Deus te chama, é no quarto da oração. E eu acho interessante é que Mateus capítulo de número 6 vai dizer assim, que o Pai vê e não o Pai ouve, mas a oração não é verbalizada. Por que ele vai dizer que o Pai vê? Porque o Pai já sabe as suas palavras e o que você vai dizer, mas o Pai julga a intenção com que você está orando. Ele julga a intenção com que você está pedindo. É por isso que Ana ora ano, entra ano e ela continua orando e nada acontece, porque talvez a oração de Ana fosse: me dá um filho para me provar para a sociedade que eu posso gerar, me dá um filho para me provar para o meu esposo que eu posso gerar. Talvez se Deus desse um filho para Ana, ela cometeria ao tal da idolatria, iria idolatrar o próprio filho, endeusar o próprio filho. Então enquanto Ana ora pedindo um filho para ela, Deus está com o céu fechado. Enquanto Ana ora pedindo um filho para a realização dela, Deus está com o céu fechado. Enquanto Ana ora com uma oração egoísta, com uma oração hipócrita, o céu está fechado. Enquanto Ana ora só para fazer e formar o barrigão, para dizer para a menina que ela é capaz, que ela é mulher, o céu está fechado. Enquanto a oração de Ana está voltada para a realização dela, o céu está fechado. Porque no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2, vai dizer o seguinte: vocês estão pedindo e vocês não recebem. Por quê? Porque vocês cobiçam coisa que não é para cobiçar. Vocês pedem coisas que é para os seus próprios concupiscências carnais. Vocês pedem e não sabem pedir. Vocês pedem mal, pedem para os seus próprios deleites, pedem só para as suas próprias paixões. Enquanto você pedir para você mesmo, o céu estará fechado. Mas quando você mudar a sua oração, sabe o que Deus colocou no meu coração nessa noite? Muda a oração, crente. Muda a oração, crente. Muda a oração. Enquanto Ana subia em Siló, somente para atender e suprir aquele buraco que ela tinha, Deus fechava o céu. Já dizia John Wesley, a oração não é somente para pedir a Deus, mas a oração é para mim entender a vontade de Deus ao meu respeito. Enquanto a oração é só sobre você, não vai acontecer nada. Mas quando a oração muda, eu vou dizer para você o que acontece quando a oração muda. Coloca para mim, por favor, Mateus. Coloca aí, Mateus capítulo 7. 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. O seguinte: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate,
porte se abre. Mas você tem que saber pedir. Você tem que aprender a pedir. Não se pode pedir mal. Eu posso abrir um parênteses? Cuidado com o que você tem pedido para Deus. Porque talvez você não suporta aquilo que você tem pedido. E talvez o que você tem pedido não seja do direcionamento de Deus para a sua vida. E por isso que o céu não se abre. Mas sabe, teve uma virada de chave na mente de Ana. Um dia ela subiu no templo, já exausta, já sem forças, já sem coragem. Mas ela subiu com a fé que ela tinha. Ela subiu com a alma quebrantada. Ela subiu para entregar tudo de si. E quando ela se levanta em oração, dessa vez Ana mudou a oração dela. Porque dessa vez Ana não pede para ela, Ana pede para o reino. Pastor Eber, dessa vez ela entra num templo diferente. Ela entra amargurada, pisoteada, humilhada. Ela entra sem palavras. E o texto vai dizer que era tanta coisa que ela orava silenciosamente. Como que ora silenciosamente? É quando você só chora com o coração quebrantado e nem palavras no dicionário você encontra mais. Mas quando ela vai orar para pedir, agora ela não pede para si. Agora ela faz um voto. Porque quem quer entregar para Deus faz voto. Oh, aleluia. Quem quer entregar para Deus não pede só para si, mas pede para Deus para entregar para Deus. Ela entra no templo e ela disse: eu entregarei a ti se o Senhor entregar para mim. Ela muda a oração e ela cumpre o Pai Nosso. Jesus disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Porque o Pai não é só teu, o Pai é nosso. É coletivo. Que estais no céu, santificado seja o teu. Venha a nós o teu. E seja feita a tua. Seja feita a tua. A tua. Cadê a petição dessa oração? Está lá no final. Porque primeiro você adora, primeiro você exalta, e depois você entende a vontade de Deus, e depois você pede. Então quando Ana vira a chave, ela entendeu que aquilo que tinha acontecido na vida dela era um projeto maior. Eu vou liberar uma palavra profética. Se há uma porta estéril na sua vida, é daí que vai surgir grandes oportunidades. Não é porque está estéril que foi o diabo que deixou estéril. Há um propósito nas portas que estão estéril, e muitas das vezes é o próprio Deus que fecha a porta. E Ana, quando sobe, ela sobe para entregar e não para receber. Ela diz: eu entrego a ti. Se tu deres atenção para mim, eu o dedicarei ao Senhor. Gente, você não está entendendo o poder dessa oração. A oração que abre a porta estéril é a oração da entrega. Isso Deus me revelou aqui agora. A oração da entrega. À medida que você se entrega, a porta se abre. À medida que você se submete, o céu se abre. À medida que você obedece, o céu se abre. Há poder na oração de um crente que se submete a se entregar no altar de Deus. A Bíblia diz que Abraão se entregou e orou, e Deus concedeu o pedido da sua oração. A Bíblia vai dizer que Elias orou e o céu fez
fechou e não choveu, porque ele se submetia a obedecer a Deus. A Bíblia diz que ele orou de novo e choveu, porque ele se submeteu. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, capítulo número 10, que existia um homem impuro, chamado Cornélio, mas que ele orava todos os dias à tarde, continuamente. E a Bíblia fala que por ele orar continuamente, o anjo do Senhor visitou a casa dele. O anjo do Senhor, o segredo para o Senhor te visitar é a oração. Livro de Atos, capítulo 9, a Bíblia vai dizer que existia uma mulher chamada Dorca, e a Bíblia vai dizer que ela morre. Pedro entra na casa dela, ora ao Senhor, e a Bíblia diz que ela voltou a ter vida. Levanta a mão que eu vou profetizar. A oração ressuscita. A oração ressuscita. Se tem uma arma poderosa, é a arma da oração. A Bíblia diz que ele orou e ela ressuscitou. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 12, que Pedro, ele é preso, juntamente lá preso. E quando ele está preso, enquanto ele está preso, tem uma igreja na casa da irmã Maria, com o joelho dobrado, orando incessantemente. E como eu disse, oração tem padrão, oração tem ordem, oração tem que ter direção. E a oração da casa da irmã Maria era: solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, liberta Pedro, Deus. Não tinha oração por mais ninguém naquele dia. A oração era: liberta Pedro, Deus, liberta. E a Bíblia vai dizer que instantaneamente o anjo do Senhor desceu naquela prisão. Por causa da oração de algumas irmãs. Ai, eu estou sentindo uma graça poderosa aqui. Tu não pode pregar, tu não pode cantar, mas tu sabe orar. Tu não pode ter a maior homilética exegética, mas tu consegue orar. E se tem uma coisa que não para a crente, é a oração. Atos capítulo 12, as mulheres oravam: solta Pedro, Deus. E no meio da oração mesmo, Deus enviou um anjo lá dentro da prisão. Bora, Pedro, levanta, acorda, Pedro. Pedro ainda sonolento. O que está acontecendo? Não, Pedro, bora. Põe a capa, Pedro. Põe a sandália, Pedro. Coloca a roupa, Pedro. Vambora, que eu tenho que abrir os portões, porque lá na casa da irmã Maria tem uma igreja em oração ao teu favor. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu tenho 2 minutos. Enquanto você ora aqui, Deus visita a tua casa. Eu não sei quem você deixou lá, mas enquanto você ora aqui, Deus envia um anjo lá. Oh, Espírito Santo de Deus, enquanto você se submete em oração, Deus visita o teu lar, Deus visita a tua faculdade, Deus visita o teu trabalho, porque há poder no aleluia, há poder na oração. Quando Ana entra dentro do templo, acontece um processo de julgamento sobre ela. O sacerdote Eli, que já está com a sua índole negativada, ele olha e ele julga a situação de Ana, porque ele já está sem visão nenhuma. Quem não ora não tem visão. Quem não ora não tem direção. Quando ele olha, ele julga, e ele não tem empatia nenhuma sobre a vida de Ana. Como pode uma mulher como você
você está embriagada. E ela diz: eu não sou uma mulher vadia ou uma inútil na linguagem. Ela podia brigar, retrucar com o sacerdote, bater, mas Ana é uma mulher humilde. Então ela se submete e ela diz: ah, não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito, triste está a minha alma batida. Então o profeta libera uma palavra para ela, o sacerdote como profeta: vai em paz e o Senhor te faça como a tua petição. Ana segura e absorve aquela palavra como uma profecia, porque ela está dias sem comer, ela está triste, afadigada, cansada, e quando ela recebe uma palavra de vitória, ela pega. E o texto vai dizer que o seu semblante melhora. E o texto vai dizer que ao melhorar o seu semblante, ela come de novo. Ela encontra com o esposo. Ela coabita com ele de novo. E Deus abriu a madre de Ana. Sabe quando Deus vai abrir a porta estéril da sua vida? Quando você se submeter a pedir não só por você, mas pelo reino de Deus. Oh, Jesus. Preciso liberar uma palavra aqui. Preciso liberar essa palavra. A oração abre portas que só Deus pode abrir. Você jamais vai conseguir coagir Deus, mas a tua oração quebrantada, com humilhação, com o coração curvado diante de Deus e para o reino de Deus, Deus vai abrir o céu para você. E eu disse 3 passos para gerar. O segundo passo é o tempo da espera, e o terceiro é a fé, porque sem fé é impossível orar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?